Bom dia a todos. Vamos estudar mais um autor que compõe a bibliografia do concurso público de professores para a Prefeitura de Jundiaí, tá? Então é mais um autor conforme o edital do concurso. Então hoje nós vamos estudar a Kleiman. Ela é famosa em concurso público, tá? É a Ângela Kleiman, que escreve juntamente com a Juliana Assis, ok? As duas juntas escreveram este livro, Significados e Ressignificações do Letramento, desdobramentos de uma perspectiva sociocultural sobre a escrita. Então, quando nós falamos de letramento, o que é o letramento? É a função social da escrita, da leitura e da escrita, a função social. Então, a gente tem a alfabetização, que é aprender a ler e escrever, e nós temos o letramento, que é a função social da leitura e da escrita, ou seja, a leitura de mundo. Para que a criança, para que a pessoa vai aprender a ler e escrever? Porque ela vai utilizar isso no mundo, né? Então, ela vai aprender para fazer um bilhete, uma carta, uma lista de supermercado, ler uma placa, enfim. Ela vai usar isso para a vida dela. Então, quando a criança está sendo alfabetizada, tem que ter em mente, que para que ela vai usar isso para a vida dela? Que não vai ser só para a sala de aula, mas sim para a vida dela. E muitas crianças, quando chegam na fase de alfabetização, muitas delas podem vir letradas e não alfabetizadas. Por quê? É um incentivo também que a família dá em casa. Então, a partir do momento que a família tem contato com revistas, jornais, gibis, mostra para a criança a importância disso, dela aprender para que vai servir, ela já vai vir com essa noção, né? Então, aí, a partir daí, ela vai ser alfabetizada. Porém, independente disso, a escola pede, a lei pede, a escola pede, os documentos pedem, os autores pedem, para que quando chegar na fase da alfabetização da criança, a partir dos 6 anos do primeiro ano do ensino fundamental, que seja feita a alfabetização e o letramento, né? Então, não só a alfabetização, mas o letramento também, tá? Então, vamos aí trabalhar este livro aí. Vamos lá. Bora lá. Opa, vamos lá. Vamos estudar aí. Pessoal, só um detalhe. Eu vou grifando porque não deu tempo, assim, meu tempo está muito curto para passar e todas as informações para o slide no PowerPoint, Então, como a prova já está próxima, o que eu estou fazendo? Estou fazendo direto o acompanhamento direto da apostila, tá? E estou grifando as partes principais e logo vocês terão um resumo e o treino da prova, tá? Vamos lá. Os estudos sobre letramento no Brasil, desde o início da década de 90, vêm contribuindo para um debate mais esclarecedor e aprofundado do papel da escrita e seu desenvolvimento nas diferentes práticas sociais. Então, quando nós falamos que o letramento é a função social da leitura e da escrita, entra aí nas diferentes práticas sociais. Diferentes práticas sociais, ok? Ou seja, no que vai servir, vai utilizar para a vida da criança, Daí por diante, tá? Então, o letramento tem a ver com as práticas sociais, com a leitura, Com a função social da leitura e da escrita, ok? Lembrando que quando nós falamos de práticas sociais, leitura de mundo, a função social da leitura e da escrita, é tudo que ele vai utilizar na vida dele.
Então, a partir do momento que eu sei ler e escrever, eu vou poder fazer uma carta, um bilhete, uma lista de supermercado, enfim, né? Eu vou utilizar isso para minha vida. Vamos lá? Ao contrário do que supunham, no momento emergencial dessas pesquisas, a escrita não desempenha sua função apenas em lugares ditos de prestígio e de forma autônoma. Ela está presente e é constituída no cotidiano das pessoas. Olha lá. No cotidiano das pessoas. Ou seja, eu vou utilizar isso no meu dia a dia para várias situações, né? Então, o letramento, que é a função social da leitura e da escrita, juntamente com a alfabetização. Então, eu vou utilizar isso, né, para a minha vida. Por isso que aqui mostra constituída no cotidiano das pessoas, vai fazer parte do dia a dia das pessoas, desempenhando diferentes papéis sociais, exercendo poder, o poder no sentido assim, a pessoa vai ter autonomia para aquilo, ela vai saber utilizar aquilo em diferentes situações da vida dela, então é nesse sentido o poder. E queira ou não, quando a pessoa está alfabetizada, é aquele prestígio, né? Olha, ele conseguiu, ela conseguiu, está alfabetizado, é uma alegria, meu filho está alfabetizado, né? Conseguir alfabetizar o aluno, fazer o letramento com ele entende a função social da leitura e da escrita. Então, queira ou não, é um certo poder perante a sociedade, né? A pessoa não é menosprezada, ok? Influenciando na formação de identidade de um povo, tá? Então, é muito importante, tá? Para que ele possa exercer sua função como cidadão. E é um direito de todo cidadão, ok? Aprender a ler e escrever, tanto a alfabetização quanto o letramento, é um direito. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Opa. Todos os capítulos do livro se reconhecem como pertencentes à linguística aplicada. Então, assim, o letramento faz parte de uma linguística aplicada, né? É uma das partes. E trata os diferentes objetos de pesquisa dos letramentos de uma forma intermultidisciplinar. Então, é desse jeito que vai ser tratado o assunto, ou seja, nas diferentes disciplinas. Porque quando nós falamos de letramento, lembrando, não é só no português, é em todas as disciplinas, né? Alfabetização e letramento no português, na matemática, nas ciências, na história, geografia, enfim, em tudo. Não é? Esse letramento não cabe só ao pessoal de português, deu para entender? Nas palavras de Angela Kleiman, uma vez que as práticas sociais que se procedem são da mesma natureza. A obra está organizada em 4 partes, subdivididas em 16 capítulos, além da apresentação, que nos fornece um estado da arte das pesquisas do grupo Letramento do Professor e da introdução, que traça um percurso histórico do desenvolvimento dos estudos, retoma os conceitos principais dos novos estudos sobre letramento e também aponta para novas possibilidades de pesquisa, o letramento acadêmico profissional e sua importância para o letramento do professor na formação inicial e continuada. Ou seja, o livro vai falar do letramento de diversos ambientes, de diversas maneiras, ok? Vamos lá, continuando. No primeiro capítulo, chamado Interseções Disciplinares, dispõe de textos que evidenciam as possibilidades fronteiriças de abordar, investigar os diferentes objetos de estudo sobre letramentos, recorrendo a uma diversidade de áreas confluentes com a perspectiva sociocultural. Então, o tipo de perspectiva sociocultural, por quê? Faz parte de uma sociedade e é cultural, né? Já vem de tempos, ok? Então, já faz parte da nossa cultura. Enfim, podemos constatar tal natureza híbrida dos estudos já no primeiro capítulo, que compõe essa parte inicial. Representações sociais e letramentos, quando Juliana Alves Assis, que é
é a autora que escreve junto com a Kleiman, aproxima-se da teoria das representações sociais da psicologia social. O que esse primeiro capítulo nos traz? Qual é a parte principal desse primeiro capítulo? É o que eu coloquei aqui de amarelo para vocês. Defender que todo projeto de ensino, bem como as práticas investigativas que se propõem a estudá-lo, não são neutros, não está sozinho. Ao contrário, são influenciados e determinados pelas representações sociais que os permeiam, condicionando, por conseguinte, seu desenvolvimento e sucesso. Então, o letramento vai fazer parte de todo o desenvolvimento daquela pessoa, tá? Claro, ele vai ser acompanhado da alfabetização, mas o letramento é a história, é a leitura de mundo, é a função social da leitura e da escrita. Então, isso vai fazer com que se desenvolva. Então, ele não está neutro, ele não está sozinho, é um conjunto aí, tá? Ele vai ser influenciado, então, assim, se ele tiver uma boa influência, se ele tiver uma boa noção, que saiba a importância, né, dele, ele vai se desenvolver melhor, tá? Vamos lá. No segundo capítulo. O segundo capítulo é chamado de Linguagem e Processos de Letramento. Uma experiência formativa. Maria Ângela Paulino Teixeira Lopes, a partir das contribuições de Vygotsky, Voloshinov e Bakhtin, né, o Bakhtin, é famoso esse Bakhtin, né, do Vygotsky nem preciso falar, com vista na reflexão de possibilidades para a formação inicial do professor, encaminha o leitor para a análise de um estudo longitudinal de formação inicial, guiando-o para o movimento histórico das ressignificações sobre leitura e compreensão de textos, orais e escritos. Então, vamos grifando aí, pessoal. Ó, essa segunda parte, o foco está na leitura e compreensão de textos orais e escritos. Então, não basta, né? E tudo isso é uma pesquisa que as autoras fizeram, tá? Em cima de outros autores também. Então, não basta apenas a criança ser alfabetizada. Não basta aquele letramento inicial, ok? A pessoa tem que chegar um momento que ela, além de ler e escrever, ela vai compreender o texto. Um texto oral, um texto escrito, ela tem que compreender. Então, não adianta só aprender uma palavra, aprender a escrever lá uma palavrinha depois das hipóteses silábicas, aquela coisa toda. E sim, ela ler, compreender o que ela está lendo, tá? Isso, conforme as autoras, que está faltando. Muitas crianças sabem ler o texto, mas se você perguntar o que você entendeu do texto, não sabe dizer. Então, é muito mais do que uma simples alfabetização, tá? E o letramento está envolvido com isso. Ela entender o que ela leu, ela compreender o que ela leu também. Considerando as mudanças do cenário científico, sobretudo no que tange os estudos da linguagem como prática social. Novamente, nossa palavra-chave aí é quando nós falamos de letramento, nós lembramos de prática social, tá? Continuando. Depois eu faço um resumo geral, tá, gente? No terceiro capítulo, gente, esses vários nomes que aparecem são outros autores que contribuem com as pesquisas da autora, né, da Assis e da Kleiman, tá? Elas são as autoras principais do livro. Porém, dentro do livro, elas têm a contribuição de outros autores. Não se preocupem com os nomes, ok? No terceiro capítulo, Ivoneide Bezerra de Araújo Santos Marques fala sobre a formação de professores de língua portuguesa. Tá? Eu já explico.
projetos de letramento, agência e empoderamento, aproxima-se da temática da formação continuada de professores, partindo da concepção de linguagem também bakhtiniana, que é de Bakhtin, né? Além da pedagogia crítica e dos estudos da nova retórica. Defende para esse debate o ponto de vista dos projetos de letramento, os quais, segundo a autora, promovem a ampliação do letramento do professor e o coloca na posição de agente no desenvolvimento do processo. Olha aqui, ó. Olha onde vai o professor. Aqui é a parte principal. Eu estou grifando, tá? Promovem a ampliação do letramento do professor e o coloca na posição de agente no desenvolvimento do processo de letramento do aluno. Então, por mais que os pais ajudem em casa, gente, essa é uma função primordial do professor, tá? O professor alfabetizador, né? O professor tem que ter essa postura, porque ele se torna um agente no desenvolvimento do processo de letramento do aluno, tá? Já que a linguagem é tomada como prática social e como ação nas diferentes esferas discursivas, tá? Então, cabe aí ao professor desempenhar este processo. Lembrando que a criança vai ser alfabetizada e letrada. Então, eles pedem a alfabetização e o letramento, que são indissociáveis no processo, tá? Então, as duas coisas, o professor vai alfabetizar e letrar, tudo bem? Continuando. No quarto e último capítulo da primeira parte do livro, Olhares para Encontros Mediados pela Escrita, uma proposta de reconfigurações conceituais e metodológica, Mari Elizabeth Ceruti Risati, Suziane da S. Mossman e Josa Coelho da Silva Irigoyen. Então, são outros autores que contribuem na escrita do livro. Não se preocupe. Investem na compreensão das formas de apropriação da escrita pelos alunos, pertencentes a estratos de vulnerabilidade social, guiadas pelos postulados bakhtinianos e vigotskianos, ou seja, Bakhtin e Vygotsky. Para esse fim, as autoras argumentam que, nos eventos de letramento, há o agenciamento dos interactantes, quando eles se apoderam da palavra outra, sucedendo, portanto, trocas dialógicas e dialéticas no processo de apropriação da escrita pelos alunos, o que contribui para a construção ou constituição do outro e de si mesmo. Então, vejam, a partir, né, vou até grifar esses dois, apesar que aqui eu acho que está escrito errado. Bom, vou até grifar esses dois. Tem a contribuição, quando nós falamos, né, de todo esse processo aí, da leitura, da escrita, do letramento, enfim, tem, conforme as autoras, nós temos, conforme o livro delas, a influência, né, de Bakhtin e de Vygotsky, tá? A influência desses dois. E aqui, olha lá, para dar continuidade neste processo, tá? É necessário o diálogo. Então, essas trocas dialógicas e dialéticas no processo de apropriação. Então, precisa ficar claro para o aluno, precisa aproximar o aluno dessa realidade, através do diálogo com eles. Por que eles vão precisar disso? Por que eles precisam ser alfabetizados? Por que eles precisam do letramento? Eles vão usar isso na vida dele, vão ajudar os pais. Sair na rua, eles sabem ler uma placa, eles sabem fazer uma lista de supermercado. Enfim, né? Então, é uma troca dialógica aí, tá? Diálogo. A parte 2 do livro, Letramentos às Margens, adentra as regiões dos eventos de letramento, dos estratos marginais da sociedade e evidencia as tensões insurgidas quando estreitados seus limites com as práticas validadas e imbuídas do poder institucional.
Metodologicamente, os capítulos que compõem essa parte do livro são de cunho etnográfico. Continuando os capítulos aí, as outras partes. Não se preocupe em número de capítulo, nome do capítulo, não, e sim o que diz como um todo, um contexto, tá? No primeiro capítulo, multiletramentos, interdições e marginalidades, Angela Kleiman, junto com Luanda Cito, que contribui com a escrita dela, assumem o propósito de investigar as estratégias de letramento, adicionadas por grupos marginalizados, principalmente pela população negra, a fim de descrever os multiletramentos de sua cotidianidade e as subversões que lançam mão para se inserirem nos lugares dantes não circuláveis por ela, nas práticas de prestígio. Então, aqui, a palavra-chave aqui é multiletramentos. Vamos lá. Multiletramentos. Então, nessa parte, ela está falando da questão do letramento ou do multiletramento, né? Porque são vários. Também tem que ser priorizado aí a parte da população negra, tá? Então, dentro, né, tem que ser trabalhado essa cultura, tá? E grupos marginalizados também. Então, enfim, ela fala que deve ser trabalhado de diferentes formas quando for trabalhar a questão de letramento. Por quê? Porque nós temos que usar a realidade de cada grupo. Então, grupos marginalizados, a população negra, são vários grupos. E nós temos que atender todos os grupos mediante a realidade deles, ok? Então, a palavra-chave aí é multiletramentos. Continuando. As autoras, por conseguinte, inculcam a necessidade do conhecimento mais amplo da sociedade, dos multiletramentos da marginalidade, defendendo-os no papel de objetos de estudo acessíveis e capitais para o ensino-aprendizado da escrita. Ou seja, este aprendizado, gente, é para todos, independente dos grupos, independente da realidade. Subversão semelhante aos preceitos habituais educacionais sobre a escrita é vista na experiência relatada no segundo capítulo, escrita e autoria da formação da professora indígena, dos autores Kátia Maria Rodrigues Gomes e Cosme Batista dos Santos. Então, lembrando, quando fala a questão, apesar de ser a professora, mas nós podemos pegar também um grupo indígena. Então, nós temos que fazer o letramento para essa população indígena também. Então, são vários segmentos, né, gente? Um caso de formação de professoras indígenas, Trucás, evidenciou a possibilidade de reafirmação da identidade desse povo pela escrita minorizada. Então, vocês estão vendo que quando as autoras elas estão trabalhando o livro, elas estão levantando vários grupos. Então, o foco é o letramento, porém é o letramento de todas as classes, de todos os grupos. Então, nós temos nossos alunos, nós temos a cultura africana, nós temos a cultura indígena. Deve ser trabalhado o letramento, que é a leitura de mundo, em vários segmentos, conforme a realidade de cada um. Então, para isso é necessário uma formação, um perfil. Então, aqui elas trabalham a questão da formação dos professores. Então, assim, se for trabalhar com um grupo indígena, a professora, o profissional, deve ter uma formação para isso. Não é simplesmente saber alfabetizar, saber letrar, mas deve estar dentro da realidade indígena, dentro da realidade quilombola, dentro da realidade... Deu para entender? Vamos lá. A produção de livros com as histórias do povo Trucá pelas professoras revelou que o caminho pode ser a luta por uma educação intercultural. A outra palavra-chave aí. Educação intercultural, né? Entre culturas. Nós temos diferentes culturas. Para o povo indígena.
a escrita sentida minorizada no cotidiano das professoras indígenas também foi para as professoras de língua portuguesa que colaboraram com a pesquisa das autoras Simone Bueno Borges da Silva e Laureci Ferreira da Silva, no capítulo Etnografia e Autoetnografia na formação dos professores. Através das narrativas das professoras, revelou-se a profunda sensação de incapacidade em ensinar a ler e escrever nas múltiplas práticas sociais, visto que elas se sentiam cotidianamente as lacunas desvitalizantes, a ausência do poder da ação, da formação profissional. Então, nessa parte, eles estão focando na formação dos professores. Embora eles estão falando da língua portuguesa, aqui, o foco, vocês vão ver falar muito assim, professores da língua portuguesa, porque está falando de letramento, letramento faz parte de linguística, né? Mas não se esqueçam que para os professores alfabetizadores, são os pedagogos, tá? Então, é focado na língua portuguesa, porque nós estamos falando dessa área. Mas quando se trata de professores, de pedagogos, né? Deve ser trabalhado isso também com os pedagogos. Então, essa formação não se deve só aos professores de língua portuguesa. Então, dentro da língua portuguesa, vai ter que tirar aí, por exemplo, os professores que vão trabalhar com a cultura indígena. Então, tem que ter uma formação de alfabetização e letramento para quem vai trabalhar com os indígenas, para quem vai trabalhar com o povo quilombola e assim por diante. Então, não basta apenas ser formados em pedagogia, formados em letras, vai ter que ter uma formação profissional dentro para trabalhar com cada perfil, com cada grupo. Continuando. No capítulo Letramentos e Políticas Públicas, a família na escola, isso é importante. A contribuição da família, né? A importância que a família dá nesse processo de letramento, de alfabetização, né? A família dando importância, né? Valorizando o que é feito, vai contribuir muito para o desenvolvimento deste aluno. Então, a família na escola de Maria do Socorro Oliveira, a potencialidade do agir educacional foi retomada pela importância do estabelecimento de laços mais vigorosos entre as práticas de letramento escolar, olha lá a importância, deixa eu grifar, entre as práticas de letramento escolar, familiar, comunitário, além da articulação entre as políticas públicas e os projetos de letramento. Então, vejam que é um conjunto. Para se chegar a um resultado, né? Um resultado favorável, um resultado de sucesso, estou pensando em Bakhtin, não basta apenas práticas de letramento escolar dentro da escola, não, é um conjunto. Então, é escola, família, comunidade, essa articulação dentro das políticas públicas, dos projetos de letramento. Então, é um conjunto. Só uma pessoa só, por exemplo, só o professor, só a escola, faz a parte dele. Mas se tiver o envolvimento com todos, vai facilitar muito, tá? A escrita nesse processo de estreitamento de objetivos comuns da comunidade escolar foi essencial, como destaca a autora, pois as investidas de aproximação se deram por suas práticas, pelos gêneros textuais, a outra palavra-chave aí, quando nós falamos de letramento, de alfabetização, gêneros textuais variados. Então, quando eu estou alfabetizando, por exemplo, uma criança, letrando uma criança, eu não posso trabalhar o único gênero textual. Ou seja, eu tenho que trabalhar vários. Quais seriam esses vários? Um bilhete, uma carta, uma parlenda, uma lenda, um conto, uma fábula, um poema, né? Então,
bula de remédio, uma receita. Então, são vários gêneros textuais que vão contribuir para que eu consiga alfabetizar e letrar. Quando os trabalhos escolares passaram a ser orientados pelos interesses dos próprios alunos, bem como pela escuta, observação dos problemas da própria comunidade e da família, impactando positivamente e diretamente na aprendizagem dos alunos. Então, esses gêneros textuais vai facilitar o trabalho, certo? Continuando aí. Pode ficar aqui. Na parte 3, letramentos e aprendizes, e a parte 4, letramento profissional. Formação de professores, voltam-se para as questões mais específicas dos contextos de ensino e de aprendizagem, formais e informais, identificando-se quanto às abordagens linguístico-enunciativo-discursiva para análise de dados. Lembrando, nós podemos, contextos de ensino e aprendizagem formais e informais, ou seja, dentro e fora da escola. Nós não falamos que os alunos aprendem dentro e fora? Né? Formais, dentro da escola com o professor, informais, em casa com o pai, com os pais, tá? Eles podem aprender em várias situações, em vários ambientes. E os professores, a mesma coisa. Essa formação dos professores, eles podem ter dentro da escola, dentro do seu serviço, em hora atividade, ou também fora, né? Os professores podem procurar um curso, podem se aperfeiçoar de diversas maneiras, ok? Continuando. A parte 3 inicia-se com a relevante discussão proposta pelas autoras Luzia Bueno e Ermelinda Barrichello sobre o papel das prescrições educacionais na formação do professor e no tratamento dos diferentes objetos de ensino, no capítulo Letramento, no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Então, aqui, eles colocam essa formação do professor, tá? Sobre o objeto de ensino. Qual que é o objeto de ensino que nós estamos falando? Alfabetização, letramento. Porém, no que diz respeito a este documento aqui, dá a entender o quê? Que nós vamos alfabetizar as crianças do infantil? Não. Está falando do letramento na educação infantil. Letramento não quer dizer alfabetização. Então, a criança do infantil não vai ser alfabetizada. Digamos que é uma pré-alfabetização. Ela vai ter o letramento no infantil, ela vai saber a importância de um dia ela aprender a ler e escrever, ela vai saber a importância, a professora lê para ela, por exemplo, vai chegar um momento que ela vai querer ler, né? Então, ela vai dar toda aquela importância. E lembrando que na educação infantil é uma pré-alfabetização, não é alfabetização. Conforme a lei, não é. Então, no infantil, o que eles vão pedir? Para o professor ler vários gêneros textuais para ele, né? Cada dia uma história com gênero diferente. Ele vai aprender a escrita do seu nome. Porque o seu nome vai fazer parte do quê? Da função social, né? A identidade dele, o nome dele já começa, é o ponto, o início de tudo. É ele saber o nome, né? Ele faz parte de uma sociedade, é um direito como cidadão. Enfim, o nome, as letras do alfabeto, os numerais, enfim, tá? É nesse processo, nesse sentido, e não a alfabetização. Nesse momento, as autoras discorrem sobre a análise feita no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, em relação ao trabalho com a linguagem, amparadas pelas contribuições dos estudos da ergonomia da atividade ou clínica, da atividade do interacionismo, né? Lembrando de Vygotsky, sociodiscursivo, né? O Vygotsky fala dessa interação, que a criança,
Ela aprende e se desenvolve através da interação com o meio, interação com outro coleguinha, interação com o professor, interação com a família, enfim. Interação com o objeto, né, de estudo. Na análise do documento, as autoras deparam com um tratamento restritivo das questões dos letramentos no documento oficial, revelando a ausência da perspectiva plural das práticas sociais de que procede, enfatizando um ponto de vista ideal dos usos da escrita. Assim também ocorre com o trabalho do professor, idealizam-no, partindo do pressuposto de que, para seu sucesso, é necessário se aproximar cada vez mais das prescrições do referencial, que por sua vez se mostram autônomos das variadas realidades pedagógicas. Então, nessa parte aqui, eles estão focando no trabalho do professor, né? O professor, ele tem, é importante o trabalho que ele faz nessa questão do letramento, e cada vez mais que ele se aproximar, né, que ele entender a importância, será melhor. Continuando. No segundo capítulo, leitura, concepções práticas e representações, de Adilson Ribeiro de Oliveira, aqui, né? Depois eu arrumo. E Rejane de Oliveira. Oliveira, não é Oliveira mesmo, não. É Adilson Ribeiro de Oliveira e Rejane de Oliveira Fonseca. Bom, disserta sobre a leitura como uma dimensão constituinte dos letramentos, pois, conforme os autores, é uma prática social. Ó, então, vamos lá, vamos grifando as partes principais. Leitura, prática social, engendrada, nossa, para que essa palavra difícil, né? Pela cultura do escrito, que se embebe de valores sociais, conforme a esfera da atividade que se perfaz, em um processo investigativo sobre as concepções de leitura de alunos de 2 níveis de ensino, médio e superior. Então, aqui eles estão falando, né, de como eles chegam na leitura no ensino médio e no ensino superior. Nós pegamos vários alunos aí, nem vamos falar do ensino superior, mas do ensino médio, que eles não fazem uma boa leitura. Nós sabemos, né? Nós temos essa experiência, que muitos alunos do ensino médio, eles leem, porém eles não têm a compreensão do texto, o entendimento do texto. Isso é uma falha muito grande, ok? Aqui elas estão falando que até o nível superior está acontecendo isso, viu? Bom, enfim. Os autores discutem sobre as maneiras de ler e as influências socioculturais que auxiliam no processo de construção da própria singularidade leitora desses indivíduos, assim como determinam os tipos de inserção e socialização no mundo da leitura. Então, aqui, queira ou não, é uma crítica que elas fazem aí com alunos, né, do ensino médio e superior, que não tem essa prática social. Ou seja, eles sabem ler e escrever, porém não têm o entendimento da leitura e da escrita. Tá? É uma crítica, né? No último capítulo, que compõe a terceira parte do livro, Práticas de Leitura e Escrita, modos de dizer e atribuir identidades, dos autores Daniela Lopes Dias, Ignácio Rodrigues, Gilda Maria Fonseca e João Batista Martins. Discute-se a respeito da inserção dos alunos no ambiente acadêmico por meio da escrita. A discussão proposta sobre o ponto de vista dos letramentos acadêmicos tem o intuito de verificar as estratégias linguísticas. Que tipo de estratégia está sendo utilizada para que eles aprendam, né? Utilizadas por eles, que revelam sua identidade, ora como alunos, ora como estagiário, ora como profissionais. Tá? Então, precisa verificar que estratégias estão sendo trabalhadas para que realmente aprendam. Principalmente no ensino superior, né? Porque se ele passa do ensino médio e tem essa dificuldade, vai chegar no ensino superior também com dificuldade. Vamos lá. A parte 4, que encerra a obra Letramento Profissional, Formação de Professores.
preocupação com essa formação de professores. É composta por 5 capítulos. O primeiro deles, Vozes dos Estagiários, articulações sobre práticas de letramento e construção de sentidos para a profissão docente. Então, o que esses estagiários estão aprendendo a respeito de letramento para que eles possam ensinar seus alunos? Então, aqui, estagiários, gente, estagiários das licenciaturas, né? Letras, pedagogia, né? Como que esses estagiários estão trabalhando? Como eles estão estagiando? Como eles estão vendo esses estágios em sala de aula, né? Como eles estão vendo essas práticas de letramento, para que eles possam aprender para quando eles forem trabalhar. Porque, queiram ou não, eles estão se formando aí, vai ser a profissão docente deles, né? Diana Lúcia Guedes Pinto, por intermédio da análise de pequenos ensaios dos alunos estagiários de pedagogia. Então, como que esses alunos estão aprendendo para depois praticar com seus próprios alunos? Dispõe-se a investigar os recursos linguísticos utilizados, que revelam o percurso autoral da escrita acadêmica e, de certo modo, influenciam na própria constituição profissional. Então, assim, o que eles veem nos estágios vão refletir depois na prática deles. Então, como que esses estágios estão sendo feitos? Serão que é de maneira correta? É um questionamento das autoras. Será que esses estágios, quando os alunos de pedagogia vão para a sala de aula para acompanhar a professora titular da sala, e ela está trabalhando a questão do letramento ali, será que eles estão aprendendo de forma correta para que eles possam depois praticar? Para essa análise, lançou-se mão da proposta discursiva de Bakhtin e Voloshinov, que a amparou na visibilidade da voz do outro no discurso dos estagiários e de sua apropriação por eles, assim como da composição da estética de suas escritas. No segundo capítulo, o estágio supervisionado, continua falando do estágio, como prática de letramento acadêmico profissional. Ou seja, para se formar na faculdade, né, no meio acadêmico, é necessário que o aluno de pedagogia, o aluno de letras, o aluno das licenciaturas, faça esse estágio supervisionado. Tá? De Carla Lynn Heickman, sob a perspectiva teórico-metodológica do interacionismo sociodiscursivo. Acrescenta ao tema da formação inicial do professor. Tá? Essa formação inicial, porque ele está sendo preparado para iniciar o trabalho, ok? Também no local de trabalho e não apenas na academia, portanto, o letramento acadêmico profissional. Então, precisa ter esse estágio supervisionado, tá? Precisa, mas da forma correta, conforme as autoras. O terceiro capítulo, das práticas discursivas, as reconstruções de imagens docentes. As representações sobre o trabalho do professor. Trabalho do professor. De português. Aqui já está falando de português. Mas, lembrando, está falando de português, mas quem é pedagogo também dá português, tá, gente? Janaína Zaidan Bicalho Fonseca, Maria Alzira Leite e Karine Corrêa dos Santos Oliveira. Com auxílio metodológico da entrevista semi-estruturada focalizada, da instrução ao sósia e da autoconfrontação simples, além da teoria de representações sociais, da psicologia social, objetivou refletir sobre o processo histórico de mudança das representações sociais. Então, aqui, ó. Essa é a parte principal. Ó, qual é o objetivo? Refletir sobre o processo histórico de mudança das representações sociais, que envolvem o papel do professor a partir de um processo interativo que fez emergir a memória e o saber docente.
Então, teve, conforme as autoras, dar um chacoalhão para que alguma mudança fosse feita. Porém, ainda não é o suficiente, tá? Quando nas faculdades preparar esses professores, precisa ter um processo mais interativo aí e dar uma melhorada. Melhorou, mas ainda tem um trabalho a ser feito. O quarto capítulo, Descaminhos para o letramento do professor no espaço de formação docente, de Marília Curado Falsec e Silvia Letícia Matievics Pereira, nos incute a necessidade do estabelecimento de vínculos mais estreitos entre a esfera acadêmica e profissional. Então, é necessário, aqui ó, essa é a parte principal, a necessidade do estabelecimento de vínculos mais estreitos entre a esfera acadêmica e profissional, ou seja, o curso, né, que o professor foi buscar lá a sua formação na faculdade e ele se torna professor. Então, precisa ter um vínculo realmente, né, mais estreito entre o que ele aprende na faculdade e o que ele vai exercer em sala de aula, ok? Por quê? É a formação inicial lá, ele sai da faculdade e vai começar a trabalhar e ele tem que continuar estudando, tá? Por isso que fala aqui, a formação inicial e continuada, o professor não pode parar, certo? Com esse intuito, as autoras visam, nos contextos investigados, verificar se há espaços privilegiados de interseção entre saberes e práticas de tais esferas sociais. A defesa do capítulo está no encurtamento da distância entre o letramento acadêmico e as práticas no local de trabalho. Então, ó, novamente, o letramento acadêmico, o que aprende na faculdade, e as práticas no local de trabalho. Sendo os espaços de formação, estágio supervisionado ou programas de formação continuada essenciais para garantir esse processo, já que eles têm o potencial de ser o interlugar socioprofissional. Então, novamente, né, precisa ter esse vínculo, faculdade com o que ele vai exercer na escola, precisam falar a mesma língua. Então, além da formação inicial do professor, além da formação continuada, o estágio, né? Enfim, tudo isso vai fazer parte deste processo para que ele consiga trabalhar isso em sala de aula. O quinto e último capítulo que encerra a parte 4 e também o livro, Agência e Demanda na Formação Continuada dos Professores, possíveis caminhos para a construção de conhecimento e eventos formativos. Carolina Assis Dias Viane e Paula Baracate, de Grande, aborda a questão da formação continuada do professor, a partir de duas experiências. Vamos lá. Formação continuada do professor a partir de duas experiências. Quais são? Reuniões de trabalho pedagógico coletivo, pode ser na hora atividade, né? Em uma escola pública, e um projeto de assessoria pedagógica de editora. Então, vai juntar essas formações. Então, essa formação continuada pode ser dentro do horário de trabalho do professor, na hora atividade, assim como ajuda das editoras nesses livros, né, que eles mandam. Enfim, então, nessas reuniões vai ser discutido isso. Professor com seu coordenador, com o diretor da escola, enfim. Nesse percurso, as autoras demonstram, tá errado aqui, ó, demonstram que os espaços de formação abrangem outros espaços e tempos, tá? Então, não podemos ficar só fixo, por exemplo, na hora atividade. Os espaços de formação são amplos, tá? Não se restringe só ali naquele horário só, né? Considerados oficiais, além de levarem a uma reflexão sobre os poderes exercidos por certos sujeitos de certas esferas sociais em todo o processo de formação,
os quais legitimam os saberes. Continuando. A relevância... A relevância dessa coletânea para o campo de linguística aplicada. Então, quando nós falamos de letramento, na área de estudo, ele faz parte de uma linguística aplicada, né? Nós, na prática, trabalhamos o letramento com os nossos alunos, mas quando vai se investigar, né, sobre o assunto, pesquisar sobre o assunto, o letramento faz parte do campo de linguística aplicada. E para os demais que estabelecem com ela uma relação de trocas profícuas para os estudos sobre a escrita como prática social. Então, já foi falado que os estudos abrangem, né, a prática social da escrita, ok? Pois constata-se possibilidade de abordar esse tema, de torná-lo objeto de pesquisa e, consequentemente, de ensino-aprendizagem. Então, aqui também é importante, ó, esse tema, né, ele vai ser objeto de pesquisa, ok? Para se tornar, consequentemente, ensino-aprendizagem, ou seja, vai ser pesquisado para ser trabalhado em sala de aula. Tudo bem? Só um minutinho. Continuando aí. A temática formação de professor é ampliada e compreendida em suas particularidades. Ação possível pelas microanálises etnográficas que vão ao encontro dos detalhes empíricos e dos destoantes realidades educacionais e de formação. Através de propostas desse tipo, os multiletramentos, ou seja, letramentos de várias formas para ser trabalhado, são cada vez mais visíveis. Ou seja, os letramentos em todos os campos, tá, gente? Em todos os campos. São cada vez mais visíveis e confirmam a necessidade de seus eventos e práticas tornarem-se também objetos de ensino. Então, letramento considerado um objeto de ensino. Além daqueles já consolidados nas orientações educacionais e nas práticas educacionais. Continuando. Sempre vocês têm que ir grifando as partes principais do que realmente quer dizer, tá, gente? Direto ou indiretamente, nos capítulos desenvolvidos, apontam-se caminhos possíveis para a formação docente. Aproximação do letramento acadêmico do letramento profissional. Ainda está se falando isso. Tá? E a mudança de direção nos conhecimentos eleitos a serem ensinados. Não mais de cima para baixo, mas na articulação entre a demanda da prática escolar. Então, levar isso para a escola da melhor maneira, né? Da prática escolar, das práticas sociais, ok? Inquestionavelmente, o conjunto da obra enriquece o repertório de pesquisadores interessados pela formação docente. Então, a preocupação com que os professores estão aprendendo de letramento para poder ensinar seus alunos, né? Por aqueles que queiram traçar novos e diversos caminhos em suas próprias práticas educacionais. Então, fazer essa pesquisa, investigar sobre o assunto, vai trazer mudanças conforme as autoras, nas próprias práticas educacionais. Vai melhorar, né, o trabalho do professor, digamos assim. Opa, ok? Então, aqui termina aí a autora Kleiman, que ela escreve junto com a Cis, mas o nome que aparece em primeiro lugar é da Kleiman, tá? Angela Kleiman, muito conhecida em concurso público sobre letramento, tá? Então, aqui, gente, essa obra muito extensa, porém, está falando da preocupação, né, com a formação dos professores que vão trabalhar isso na escola. Então, é importante o trabalho que é feito nas licenciaturas na faculdade, nos estágios, para que quando esses professores cheguem, né,
para dar aula, eles saibam o que vai trabalhar, ok? A importância desse letramento, que não é só função do professor, tem que ser um conjunto para chegar a ter êxito, ter sucesso, certo? Então aí nós finalizamos mais um livro aí, para o concurso de Jundiaí.